Vamos lá, João 3, de 1 a 21. Uma perguntinha para você. Você já nasceu de novo? Já? Você já é uma nova criatura? Já ou não? Você está acostumado a vir na igreja? Quando alguém pergunta se você nasceu de novo, sua resposta é: não, pastor, eu cresci na igreja. Sim, mas você não respondeu minha pergunta. Você nasceu na igreja, você cresceu na igreja, mas a pergunta é: você é uma nova criatura, você nasceu de novo. Quando é que isso aconteceu? Então você nasceu quando? Data do seu aniversário? 5 de maio de 79. Não foi nascer, nasceu, né? Nasceu. 79, é velho, né? Mas 79, nasceu. Mas existe um outro nascimento que também precisa acontecer na nossa vida. Não só aquele dia em que nós nascemos e o coração dos nossos pais se alegraram, né? Fomos registrados ali, olha, fulano de tal, filho de fulano e de fulano. Existe um outro nascimento, tão importante, ou mais importante, inclusive, do que o primeiro nascimento. É o nascimento do céu, o nascimento de Deus. Hernandes Dias Lopes, ele diz que o novo nascimento é a mais importante e a mais urgente necessidade da sua vida. Você precisa nascer de novo. Não necessariamente vir na igreja, ser batizado, isso tudo é consequência. Mas você precisa nascer de novo. Pais, sabe o que o seu filho precisa mais do que de qualquer outra coisa? Nascer de novo. Mais do que behaviorismo, mais do que comportamento, o seu filho precisa de regeneração. Ele precisa nascer do alto. Precisa. Sua vida é vã, sua esperança é vã, sua religião é vã. Sem o novo nascimento, Deus estará contra você no dia do juízo. Sem o novo nascimento, a palavra de Deus condenará você no dia final. Sem o novo nascimento, o céu estará de portas fechadas para você. Já viu a importância agora do novo nascimento? Vamos ler o texto. O texto diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem
que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Texto lindo, um pouco nebuloso em algumas partes, mas um texto muito lindo, muito enriquecedor e esclarecedor para a nossa vida. Aqui no nosso texto, a gente vê que a mensagem da passagem diz que o novo nascimento comentado por Jesus, na sua conversa com Nicodemos, é uma obra do Espírito Santo que conduz a pessoa ao arrependimento e à fé em Cristo, tornando-a capaz de ver o reino de Deus ou de ter a vida eterna. Carson, ele diz que o que se deve ser percebido na insistência de Jesus sobre o novo nascimento como pré-requisito para a entrada no reino de Deus é o fato de que essa verdade se aplica a um homem do calibre de Nicodemos. Se Nicodemos, com seus conhecimentos, talentos, entendimento, posição e integridade, não podia entrar no reino prometido em virtude da sua posição e obras, que esperança há para alguém que procura a salvação por essas vias? Mesmo para o Nicodemos deve haver uma transformação radical. A geração de uma nova vida não se trata do conserto de uma parte, mas da renovação de toda a natureza. Fantástico. Você acha que você pode realmente entrar no reino dos céus por meio daquilo que você faz? É claro que não. Talvez você tenha se iludido há muito tempo. Não só você que não é da igreja e está nos visitando, mas talvez você que já é crente há muito tempo, crente no sentido evangélico, crente, gente que vai à igreja e ainda acredita que você está fazendo algo para merecer a sua salvação, para conquistar o direito de ser salvo. Está se iludindo. Não é assim. A gente já aprendeu há muito tempo, desde pequeno, primeiros versículos que nós memorizamos quando nós nos convertemos é Efésios 2, 8 e 9. Não é verdade? Por quê? É isso, está vendo como vocês sabem? Porque pela graça somos salvos. E isso é mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. No dia do encontro com o Senhor, nenhum salvo poderá abrir a boca para se gloriar do mínimo feito pela sua salvação. Toda a obra de salvação começa em Deus e termina nele. Ele é quem concede ao homem, de forma graciosa, essa obra, e isso nos alcança única e exclusivamente mediante a fé. A respeito do novo nascimento, o nosso texto, meus irmãos, ele aponta para a necessidade, a natureza e a causa. Qual a necessidade? Por causa do passado.
por causa do meu pecado e também do seu pecado. E por causa do futuro. Se o meu passado me condena, literalmente, se o meu passado é marcado por pecado e o salário do pecado é a morte, logo, o meu futuro é um futuro de condenação eterna ou de salvação eterna. Olhe para o passado e encare a realidade da sua necessidade. Você é um pecador. E se você diz, não, pastor, eu não sou pecador, você está fazendo Deus um mentiroso. Porque Deus diz que todos pecaram. E a verdade não está em você. Você é sim um pecador. E o salário do pecado é a morte. Acabou. Em pecado te concebeu a sua mãe. Você já nasceu perdido, já nasceu na iniquidade. Logo, quando você olha para o futuro, existem duas condições ou duas situações: condenação eterna ou vida eterna. Condenação eterna para todos aqueles que não creem, e salvação eterna para todos aqueles que confiaram em Jesus como seu Salvador. Ah, pastor, eu não acredito nesse negócio de condenação eterna. É uma pena, porque é o que a Bíblia fala. Você está tudo errado. 2 Tessalonicenses 1, de 8 em diante, vai dizer que aqueles que ouviram o Evangelho ou não ouviram, e que rejeitaram a verdade, sofrerão penalidade de eterna destruição e serão banidos da face do Senhor. Esse é o destino de todo aquele que rejeita o Evangelho. Também no nosso texto vai dizer que Jesus veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, tem vida eterna. Mas o que não crê já está julgado. Não será, já está julgado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus, o único meio que Deus deu ao homem para que ele fosse salvo. Mas mostra aí a natureza. A natureza desse novo nascimento é de transformação radical, porque é uma transformação também espiritual. Irmãos, quando o Senhor nos alcança, Ele nos transforma radicalmente. Não é uma questão de religiosidade, é uma questão sobrenatural. É o agir de Deus no homem, dando a ele o poder de nascer de novo. Se você for para Tiago, capítulo 1, você vai ver que pela palavra da verdade é que Ele nos regenerou para uma nova vida. Nós somos as primícias da criação de Deus, dessa criação espiritual do Senhor. É Ele agindo soberanamente e poderosamente no interior do homem que faz com que o coração de pedra seja substituído por um novo coração. É uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. É novidade de vida completa. Perdão completo. Transformação completa. Isso deve ter acontecido na sua vida. Porque essa transformação completa acontece por causa de uma transformação espiritual. Se o meu coração antes tinha o eu no centro, amava as coisas do mundo e vivia seguindo o curso deste mundo, uma vez que o Senhor entra na nossa vida, Ele transforma o meu querer, o meu agir, Ele muda a minha mente. Ele muda as minhas paixões, as minhas afeições, os meus desejos, os meus tesouros. Aquilo que nós antes amávamos, nós passamos a aborrecer. E aquilo que antes aborrecíamos, que era o Senhor, a sua palavra, o seu povo, a sua igreja, os seus valores, nós passamos a amar, passamos a admirar, passamos a desejar ardentemente. Não sentimos mais peso em deixar o antigo estilo de vida para abraçar o novo, porque o novo é melhor. O novo é abençoado.
O novo tem Deus como companheiro, esperança. O novo é muito melhor. Quem teve esse novo nascimento não vê problema nenhum em ter deixado todos os bens para conseguir o terreno que tem o tesouro escondido. Aquele que nasceu de novo não fica chorando as lágrimas de ter deixado todos os tesouros desse mundo para conquistar a pérola de grande valor, porque ele entende que isso aqui é muito melhor. É muito melhor. O novo nascimento, a sua natureza, é de transformação radical e espiritual. E a causa para isso é desprendimento, esvaziamento e comprometimento. Isso aqui do próprio Senhor, para que eu e você pudéssemos nascer de novo. Veja só, ele se desprendeu da sua glória. A Bíblia deixa claro que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens. Esvaziamento, se esvaziou da posição da glória, se desprendeu daquilo e se comprometeu com a missão. Veio e foi submisso, obediente até a morte, e morte de cruz. Derramou o seu sangue ali, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, e ele, comprometido, foi até o fim, nos amou e amou até o fim. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a vida em favor dos seus amigos. E ele deu a sua vida, derramou o seu sangue por mim e também por você. A necessidade, então, meus irmãos, do novo nascimento é que todos os homens pecaram, não atingiram o padrão da glória de Deus, e é a única forma de entrar no reino dos céus. Jesus disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. É a única forma. Quer entrar no reino dos céus, quer ter vida eterna, então você precisa nascer da água e do Espírito. Alguns querem dizer que a água aqui é o batismo nas águas, mas eu entendo que a água aqui é muito mais uma figura que Jesus está usando desse lavar regenerador do Espírito Santo na vida daquele que crê no seu Filho. O Espírito Santo, ele nos purifica, ele nos limpa completamente. Essa é a ligação de água com o Espírito. Quem crê em Jesus é lavado por Deus e regenerado por Ele. Você precisa crer em Jesus, para que os seus pecados sejam lavados, para que você de fato possa nascer da água e do Espírito. Por que o novo nascimento é necessário? Porque religiosidade não salva. Não salva. Ele era um dos principais dos fariseus, Nicodemos. A palavra ali é alguém que é separado, um homem zeloso pela pureza ritual, religiosa, tanto na lei quanto na tradição. 6.000 fariseus na época de Jesus, de acordo com Joséfo. Ele está falando para um homem extremamente religioso, separado. Veja só, que esse homem religioso, separado do mundo, fariseu, um dos homens mais respeitados entre os judeus, o texto deixa claro, um dos maiores entre os judeus, Jesus chega para ele e diz para ele que a religião dele, a religiosidade dele não iria salvá-lo. Além disso, admirar Jesus não vai salvar também. Nicodemos, à noite, porque tem medo de ser reconhecido, vai até Jesus e diz: mestre, tu és vindo da parte de Deus. Que legal, ele falou algo certo. Jesus é mestre, veio da parte de Deus, e ninguém poderia fazer o que Jesus estava fazendo se de fato Deus não estivesse com ele. Esse homem admirava Jesus. Talvez você seja um admirador de Jesus.
Você vem domingo após domingo para a igreja. Você gosta de Jesus, você admira Ele, como o que você quiser admirar. Tem gente que admira Jesus como o maior psicólogo que já existiu. Já viu esse livro? Tem gente que admira Jesus como o maior orientador financeiro que já existiu. Todo mundo quer olhar para Jesus e puxar algo que admira em Jesus. Tem muito admirador de Jesus. Tem tanto admirador de Jesus que tem até seitas aí que rejeitam muitos ensinos de Jesus, mas quer Jesus, o Jesus deles. O Jesus que eles inventaram, o Jesus que eles criaram. Desde que esteja Jesus, está valendo. Não, não é bem assim. Admirar Jesus não vai te salvar, de jeito nenhum. Ter cargo de liderança não salva. Aqui, Jesus faz referência também ao Sinédrio, Suprema Corte Judaica. Esse homem fazia parte dos 71 membros lá do Sinédrio. Novo nascimento não é cargo de liderança na igreja. Não adianta você ser líder, ser respeitado por muita gente como um grande líder, como mestre em Israel, mestre na igreja. Isso não quer dizer absolutamente nada. Isso também não salva. Ter posses materiais não salva. João 19:39 vai dizer que dinheiro não garante o favor de Deus. Esse homem era um homem de posse. Era. Juntamente com José de Arimateia, pegou o corpo de Jesus para sepultar. Nicodemos estava lá. Esse homem tem dinheiro, tem recurso, tem posse, tem prestígio, tem título, é um homem separado, é religioso, e Jesus chega para esse homem e diz: deixa eu te falar uma coisa, ô Nicodemos. Ou você nasce de novo, ou você não vai ver o reino dos céus. Você foi alguém criado na igreja desde pequenininho, e quando alguém pergunta se você é crente ou você nasceu de novo, você diz: eu nasci na igreja. Mas nunca de fato se arrependeu do seu pecado, colocou sua fé em Jesus e o confessou como Senhor e Salvador da sua vida? Você foi se acostumando a crescer na igreja, e aí, por vontade de Deus ou qualquer coisa, foram dando a você posição, status, liderança, e você, aos poucos, passou a ser respeitado pela igreja. Mas quando você, de fato, sozinho na sua casa, avalia a sua vida, olha para o espelho de manhã quando vai escovar os dentes, você olha ali um homem religioso que não nasceu de novo, que não anda com Deus, que não ama a Deus, é simplesmente religioso, vive de aparência, procura aceitação por meio dos estudos e da posição de liderança, acha que os bens materiais que você tem é sinal do favor de Deus sobre a tua vida. Deixa eu falar para você, se é isso, você está muito enganado. É melhor se arrepender com 50, 60, 70 e 80 anos do pecado e confessar Jesus e nascer de novo, do que continuar iludindo e no final não ver o reino dos céus. É necessário, meus irmãos, nascer de novo. Conhecimento profundo não salva. Tu és mestre em Israel. Opa, que legal. Ir ao encontro de Jesus também não salva. Ele foi ter com Jesus. Possuir uma vida moral não salva. O que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário nascer do Espírito. Salvação não tem nada a ver com moralidade, com comportamento, com aquilo que nós fazemos, de jeito nenhum. Nós temos a natureza do novo nascimento, que a gente já falou, transformação radical. O que é nascido do Espírito é Espírito, e vai ser guiado pelo Espírito. E todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, de acordo com Romanos capítulo 8, é filho de Deus. Como eu sei que eu sou nascido do Espírito? Porque eu sou guiado pelo Espírito. É uma transformação celestial. Todo aquele que é nascido do Espírito tem que nascer do Espírito, não é hereditário. Não é. João Pedro ali precisa nascer do Espírito, não só da carne. Nascer do Espírito.
Bebel tem que nascer do Espírito. Dudu, Dani, tem que nascer do Espírito. E pense no medo que eu tenho das crianças da igreja, delas serem catequizadas. Tem aparência de crente, fala como crente, porque se acostumou a viver com crente, mas não nasceu de novo. É necessário que os nossos filhos, é necessário que cada um de nós tenhamos a plena convicção do nosso nascimento espiritual. Você tem. No meu registro diz quando eu nasci. Quero acreditar que está certo. Eu estou vivo. Está mesmo, né? Penso, logo desisto, né? Não, existo. Estou vivo. Nasci. Mas como eu sei que nasci do céu? Como eu sei que nasci de Deus? É muito simples. Olha para a vida do Eduardo antes do dia 17 de julho do ano 2000 e olha para a vida dele depois desse dia. Olha para a vida dele antes do Evangelho e olha para a vida dele depois do Evangelho. Uma das coisas que aconteceu na minha vida, espero que na sua também, é que pessoas que me conheceram antes do Evangelho entrar na minha vida, quando olharam para a minha vida depois que eu voltei do acampamento e fui para a escola, o que todo mundo falou foi: Eduardo, tem alguma coisa diferente na sua vida. Isso é Jesus. É Jesus. Eu era um pecador, estava indo para o inferno, mas Jesus me amou. Eu entendi isso, coloquei minha fé nele. Eu nasci de novo, eu sou de Deus. E eu vou para o céu. Você é muito arrogante dizer que vai para o céu. Não, eu vou para o céu porque ele diz que vai para o céu. Quem nasce de novo vai ver o reino de Deus. Quem nasce da água e do Espírito verá o reino de Deus. Quem coloca a sua fé em Jesus tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Eu coloquei minha fé em Jesus, eu vou para o céu. Você precisa se arrepender do seu pecado, colocar sua fé em Jesus, se você quiser ir para o reino dos céus. Não existe outro meio. Não existe outro caminho, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que todos nós sejamos salvos. Jesus é o caminho, Ele é a resposta para todo aquele que quer entrar no reino dos céus. O novo nascimento, ele vai com certeza efetuar uma transformação radical, porque ele causa uma transformação celestial. Essa transformação é radical porque implica em arrependimento, implica em identificação com Cristo, implica em mudança de natureza e implica em ser guiado por um novo espírito. Quem nasce de novo se arrepende do pecado. Quem nasce de novo se identifica com Cristo, está ligado com Cristo. Na morte pelo batismo, mas ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o levantou dentre os mortos. Todo mundo aqui é um ressurreto dentre os mortos. Se você está em Cristo, você ressuscitou e ressuscitará. Se você está em Cristo, você estava morto e Deus te deu vida. Você de fato nasceu de novo. E se o poder de Deus que te levantou dos mortos atua em você, você andará em novidade de vida, porque a sua vida hoje está oculta em Cristo em Deus. Você está em Cristo, ligado a Ele. E você vai viver segundo os preceitos dEle, porque na vida cristã é Jesus quem vive em nós. E é o seu fruto que age e se manifesta através de nós, porque estamos nele. Então essa transformação é radical, porque eu não só me arrependi do meu passado, como eu estou ligado a Cristo no presente, e isso implica em mudança da minha natureza, e que eu vou ser guiado por um novo espírito. Se antes eu andava de acordo com o príncipe da potestade do ar, que ainda agora atua nos filhos da desobediência, hoje eu sou guiado não por esse espírito maligno que antes agia em mim e através de mim, mas agora por um espírito novo, o Espírito de Deus. E o fruto desse Espírito
pode e deve se manifestar na minha vida e na sua vida, uma vez que nascemos de novo. E somos guiados por esse Espírito. Ele nos sopra, Ele nos guia. A nossa vida hoje acontece na dinâmica do Espírito Santo. Logo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, todas essas virtudes do Espírito precisam estar presentes na nossa vida. Estando presentes, devem crescer cada vez mais. A transformação, irmãos, ela é celestial. O que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário nascer do alto, é necessário nascer do céu. Do céu. É Deus que nos dá poder de nos tornarmos seus filhos. A Bíblia deixa claro em João 1,12 que a todos quanto receberam o Senhor, a esses deu o poder de se tornarem filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, não nasceram do sangue, eles nasceram de Deus. Nenhum morto escolhe nascer. Ninguém aqui escolheu nascer. Tem uns coaches meio alesados aí que dizem, você é um vencedor de tantos espermatozoides, você chegou em primeiro. Belela, para com isso. Tá? Para com esse negócio. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Você nasceu da carne por causa da vontade de Deus. E você vai nascer do Espírito também por causa da sua vontade. É Ele que vai dar a você o poder de se tornar um filho de Deus. É Ele que vai mostrar a você a sua necessidade de um Salvador e de colocar sua fé em Jesus para que você tenha nova vida e uma vida eterna. E quando isso acontecer, a transformação será visível, radical, perceptível para todas as pessoas à sua volta. Isso vai acontecer, porque não existe uma ação de Deus tão poderosa quanto a salvação eterna. Não existe algo tão maravilhoso e tão milagroso do que a transformação de um desgraçado pecador idólatra num verdadeiro filho e adorador do Senhor. Essa transformação é visível. Ela é visível, ela acontece, as pessoas percebem. Pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Quem concedeu o arrependimento para a vida? Deus concedeu o arrependimento para a vida. Disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Quem é que concede plenamente o arrependimento? É Deus que concede. Olha aqui o nascimento do céu. É Deus que faz. Pode-se parafrasear assim: a natureza humana pecaminosa produz uma natureza humana pecaminosa. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. O Espírito Santo produz a natureza humana santificada. É o que Hendricks fala. Também ele diz, tudo parecia muito, muito estranho para Nicodemos. Ele estava acostumado com a ideia da salvação pelas obras da lei, ou seja, por um ato humano. Agora estava sendo ensinado que a salvação é um dom de Deus e que em sua fase inicial ela ocorre por um processo em que o homem é necessariamente passivo. Ninguém pode fazer algo sobre o seu próprio nascimento. Ele diz que a relação do vento com o seu corpo é similar à do Espírito Santo com a sua alma. O vento faz o que deseja, assim também faz o Espírito. Sua operação é soberana, incompreensível e misteriosa. Que lição isto foi para este homem? Ele havia sido criado crendo que uma pessoa devia e podia se salvar pela obediência perfeita à lei de Moisés e a diversos regulamentos bem definidos, inventados pelos homens. Mas ele descobriu por Jesus que não acontece assim. É necessário nascer da água e do Espírito. É necessário nascer de Deus. E a causa do novo nascimento, desprendimento
esvaziamento e comprometimento. Desprendimento porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus abriu mão da sua glória e Deus abriu mão do seu Filho. Deus amou ao mundo e deu o seu Filho. Essa é a causa do novo nascimento. O amor de Deus. O esvaziamento, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. É o que o nosso texto fala. É o que nós citamos em Filipenses 2. E comprometimento. Importa que o Filho do homem seja levantado. O que aponta para a cruz, para o sacrifício do rei, do servo, do verbo divino que se fez homem para morrer em nosso lugar. João 3,16, o versículo sem dúvida alguma mais conhecido das Escrituras, aponta para o amor de Deus, o seu caráter. Amou de tal maneira. O seu autor é Deus, o seu objeto é o mundo, a humanidade pecaminosa. O seu presente é o seu Filho unigênito e o seu propósito é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma vez eu ouvi do pastor João Batista que Deus, o maior ser, amou o maior sentimento ao mundo, o maior objeto, de tal maneira a maior intensidade, para que todo o maior alcance, que nele crê a maior simplicidade, não pereça o maior livramento, mas tenha vida eterna, o maior galardão. O amor de Deus, meus irmãos, nos alcançou em Cristo. Ele amou e amou intensamente. Ativamente, Ele deu o seu Filho. A causa do nascimento, do novo nascimento, que traz esperança ao nosso coração, é o desprendimento do Pai pelo Filho. O esvaziamento do Filho em se tornar homem e o comprometimento dele em ser levantado naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Novo nascimento passa por aí e Nicodemos precisava aprender isso. Será que ele nasceu de novo? Eu não sei, Deus sabe. Mas o que é interessante é que ele procurou defender Jesus. Interessante é que ele arriscou a própria vida e reputação para ajudar a dar um sepultamento decente também ao corpo do Senhor Jesus. Para a gente refletir e encerrar, D.A. Carson diz que Nicodemos se aproximou de Jesus à noite, mas que a noite de Nicodemos era mais escura do que ele pensava. Que pensamento você tem a respeito de você mesmo e da sua necessidade vital? Você tem vergonha de se associar com Jesus? Tem. Sua maior necessidade é de salvação, porque você é um pecador. Não importa o que as pessoas digam de você. Se você não está em Cristo, você está condenado. Não confie na sua religiosidade, na admiração dos outros, o que as pessoas falam de você. Você sabe se você está em Cristo ou não. Não se iluda, não se engane. Não queira confiar na sua religiosidade, na sua fama, estudo. O fato de você gostar de Jesus, ir até Jesus, vem no culto. Irmãos, isso não salva ninguém. É necessário nascer de novo. É necessário que você reconheça a sua necessidade de um Salvador, porque você é um pecador. Jesus disse que importa nascer de novo. Você já se arrependeu dos seus pecados? Entendeu que Deus amou o mundo, que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Quem é que tem a vida eterna? É aquele que crê em Jesus. Você tem que crer em Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Creia em Jesus. Confesse Jesus como Salvador da sua vida, para que você possa nascer de novo. Vamos orar? Curve sua cabeça. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque essa passagem do encontro de Nicodemos com Jesus nos ensina tanto e nos confronta tanto, Senhor.
Se Nicodemos era um homem que precisava nascer de novo, todo aquele que tem confiado nas suas obras de justiça também precisam parar, reavaliar a forma que estão caminhando, se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus como seu Salvador. Porque não existe esperança para aqueles que estão baseando a sua salvação eterna nos seus méritos, mas unicamente para aqueles que se arrependem dos seus pecados e confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Que nessa noite, o teu Espírito Santo, que a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, que é livre e soberano para atuar no coração de quem Ele quer, que nessa noite, nesse momento, enquanto a tua palavra era exposta, enquanto nós estamos orando, que esse mesmo Espírito traga convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e da nossa necessidade de um Salvador, que é Jesus. Pai querido, confronta-nos e transforma-nos. Que essa noite seja uma noite de salvação para aqueles que estão aqui e que ainda não nasceram de novo, até agora. Mas o Senhor pode, nesse exato momento, queimar os seus corações, trazer aquela convicção de fé, de que estão perdidos e que Jesus é a esperança. Que essa noite, pessoas que estão aqui, possam confessar Jesus como Senhor das suas vidas, possam sair das trevas, se aproximar da luz, confessar as suas falhas, mas receber o teu amor, o teu perdão e a esperança eterna que o Senhor tem para aqueles que confiam em Ti como Salvador. Traz transformação radical e celestial. Concede o arrependimento e a fé nessa noite, Senhor, para que essa noite de fato seja noite de salvação. E se nós temos nos enganado a nós mesmos, vivendo uma vida de religiosidade que não é movida pelo amor ao Senhor, fruto de um coração que foi transformado pelo poder do céu, que nasceu de novo, que o Senhor nos dê a humildade para reconhecer e então nos humilharmos e confessarmos Jesus hoje também como nosso Senhor. Abençoa a nossa vida, transforma o nosso ser para o nosso bem e também para a Tua glória. Que o Senhor seja glorificado, porque toda obra de salvação é um ato soberano do Senhor. Logo, glória eternamente a Ti, Pai. Amém.